Vamos passar, então, esse momento, a palavra à professora Vanessa Bezerra. Boa tarde. Sou Vanessa, assistente social, conselheira dessa gestão, com muito orgulho. Queria agradecer a presença de todos vocês, da Mavi também. Dizer que eu estou nervosa de estar aqui, tá, gente? Daqui a pouco eu vou ver se eu me solto. E sou assistente social no exercício da docência, né? Sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Então, tem uma galerinha aqui, a diretora da Unirio está ali, coordenadora de curso, alunos. Obrigada pela presença. Bom, eu preparei uma conversa aqui para a gente, um pouco seguindo o roteiro da Mavi, apesar da gente não ter conversado, né? Então, antes de chegar no sigilo propriamente dito, eu achei importante a gente começar a falar sobre a dimensão técnico-operativa, né, do serviço social. Então, falar especificamente dessa dimensão técnico-operativa, aí já começo provocando um pouco a Mavi, já que ela se colocou à vontade pela provocação. Eu acho importante a gente falar, e eu gostei do fato da gente, coincidentemente, ter destacado essa dimensão. Eu não acho que a gente tenha sistematizado, né, produções e debates a respeito dessa dimensão especificamente, né? Então, por isso, eu acho meritoso a gente ter começado a destacar por isso. Publicações, artigos e mesas que debatam especificamente sobre a dimensão técnico-operativa, né? E aí é fundamental debatê-la, já que ela entra no bojo do nosso tão conhecido projeto ético-político, do qual fazem parte as três dimensões, né? Ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa, né? Então, sim, do meu ponto de vista, a gente se preocupa muito com a dimensão técnico-operativa. Sempre vou falar a gente, porque me coloco como sujeito dessa categoria, né? Minha primeira identidade é a de assistente social. Então, eu acho que a gente se preocupa com a dimensão técnico-operativa, e isso é fundamental, já que ela faz parte, né, dessa tríade que compõe o nosso projeto ético-político. O problema é desconectá-la, como a Mavi muito bem colocou, das outras duas dimensões, teórico-metodológica e ético-política, né? Então, a gente se dedicar, eu fiz uma sistematização, eu vou me reportando a ela, tá? O problema, então, não seria se dedicar a essa discussão das técnicas e instrumentos do exercício profissional, mas sim nos limitarmos exclusivamente a essa dimensão, né? Entender, por exemplo, que o domínio puro e simples dos instrumentos e técnicas já nos qualificariam como excelentes assistentes sociais, né? Ou como assistentes sociais competentes e comprometidas com os usuários que a gente atende, desconsiderando as demais dimensões, né? Como a gente colocou. Então, para evitar que a gente caia nessa postura, que seria uma postura tecnicista, né, em que a gente hiperdimensiona ou até mesmo reduz o exercício profissional à preocupação com os instrumentos, que a gente entende essa dimensão técnico-operativa, ou, mais especificamente, os instrumentos e as técnicas do serviço social, não como um fim, mas como uma mediação, né, no sentido de implementar, né, os aspectos ético-políticos e a direção social da nossa profissão. Então, não tomar os instrumentos e as técnicas como um fim em si, mas como meios, né, de viabilizar a garantia de direitos e a coerência com o nosso projeto profissional, seria um pouco a forma como a gente compreende essa dimensão dos instrumentos e das técnicas e a preocupação com a dimensão técnico-operativa. Sendo assim, a gente entende que tanto a escolha, né, quanto a apropriação dos instrumentos técnico-operativos estão subordinados aos diversos componentes da profissão.
ainda que a gente não tenha consciência disso. Então, a partir do momento em que a gente elege determinados instrumentos, faz escolhas, né, de qual instrumento a gente vai se utilizar no nosso exercício profissional, isso invariavelmente se subordina a uma vinculação com valores, né? De que projeto profissional a gente está compartilhando, ainda que a gente não tenha consciência disso. E outros componentes que eu vou destacar aqui na nossa fala, e que eu acho fundamental, e vocês devem concordar comigo, é que muito das possibilidades de implementação, né, do nosso projeto ético-político no exercício profissional depende das condições de trabalho em que a gente atua, né? Então, a gente não desconsidera que, a depender das condições de trabalho, a gente tem possibilidades melhores ou piores para a implementação desse projeto ou para a escolha dos melhores instrumentos que sejam coerentes com a direção social que a gente acredita. Então, eu vou tangenciar um pouco alguns elementos, algumas categorias que eu acho importantes antes de chegar no debate do sigilo. Por exemplo, o conceito de cotidiano, o conceito de razão instrumental e instrumentalidade, para chegarmos no projeto ético-político e em que medida isso interfere na dimensão, né, e no exercício e na garantia do sigilo profissional. E aí, para falar do cotidiano, a gente se utilizou das reflexões de Zé Paulo, né, Zé Paulo Neto, quando ele fala notas críticas sobre a vida cotidiana. Não lembro muito bem o nome do texto, gente. Então, por que o cotidiano é importante para entender o nosso exercício profissional? Por que é importante entender o cotidiano? Não só para refletir sobre o nosso exercício, mas também para entender os usuários e as usuárias que a gente atende, com quem a gente lida, né? Porque a vida cotidiana, de acordo com as reflexões, né, do Zé Paulo, é ineliminável das relações sociais, né? Não dá para a gente abrir mão, não dá para a gente simplesmente dizer que, na hora em que a gente está atendendo, a gente vai fazer aquilo que, né, alguns autores chamam de suspensão da vida cotidiana, para, naquele momento ali do atendimento com o usuário, refletir de maneira profunda sobre todos os determinantes que estão ali envolvidos. Quem trabalha em emergência de hospital sabe disso, ou quem tem uma fila enorme para atender sabe que a gente não pode, infelizmente, atender o usuário, sentar e falar, nossa, aqui tem várias determinações de classe, de etnia, de gênero, né, seria um atendimento de 3 horas. Isso é vida cotidiana. E a gente não pode prescindir dela, nem na nossa vida privada e nem no exercício profissional. A gente não pode cancelar ou suprimi-la, já que ela faz parte do processo histórico. Essa vida cotidiana, né, de acordo com as reflexões de Zé Paulo, ela é marcada por um materialismo espontâneo e por uma certa dose de pragmatismo na solução dos problemas enfrentados. E não se questiona, nesse momento, a própria natureza dos fenômenos. Eu gosto de um exemplo que o Zé Paulo dá, sempre nas aulas dele, quando ele fala de quando a gente acorda para escovar os dentes, né? Se a gente pudesse se suspender do cotidiano e a gente ficasse o tempo todo refletindo profundamente sobre tudo, a gente ia abrir o olho e ia falar, vou escovar os dentes. Mas por que eu vou escovar os dentes? Porque as bactérias que estão acumuladas e vão fazer placas no meu dente... A gente não ia sair da cama, né? A gente ia ficar deitado ali até a noite, só refletindo sobre o resto da comida que ficou no dente, que ia gerar a placa, a cárie, depois a marca da pasta dental que a gente ia usar. E ali a gente não saía, não ia trabalhar, não ia comer, não ia fazer mais nada. É óbvio que isso traz uma característica para o cotidiano, que os autores que estudam isso vão chamar de superficialidade, de imediaticidade,
Ou seja, não tem como aprofundar. O cotidiano é isso, é o batidão do dia a dia, como eu costumo falar. E que é fundamental para sobreviver. A gente precisa comer, tomar banho, e muito frequentemente a gente faz isso tudo correndo, não é? A gente acorda correndo, toma banho correndo, pega a condução correndo. Se a gente não tivesse essa dimensão, a gente não daria conta da vida, né? A principal preocupação é a de produzir respostas funcionais às situações sem necessariamente de demandar o seu conhecimento interno. E sim, o que Zé Paulo vai destacar, com uma preocupação com a manipulação das variáveis alcançáveis e fáceis, né? O que o Zé Paulo está querendo dizer com isso, gente? A vida cotidiana é ineliminável, é fundamental, mas no exercício profissional não é possível se restringir a ela. Ela é ponto de partida para entender, né, o exercício profissional, para entender as reais demandas dos usuários, né, que nos chegam, mas ela nunca pode ser o elemento, né, ou o espaço por si só em que a gente proponha estratégias de intervenção, em que a gente esgote a reflexão a respeito das demandas que chegam até nós. Então, é ponto de partida e é ponto de chegada. Para chegar no cotidiano diferente, o que a gente precisaria, né, desse tal momento de suspensão? Ou seja, a gente atende aqueles usuários, acho que cada um aqui tem suas histórias, um dia inteiro de batidão, atendendo, sei lá, 20, 30, 40, quando acaba todo mundo descabelado, cansado, às vezes não dá tempo de almoçar. Mas, em algum momento, a gente vai ter que refletir sobre aquele dia, que a gente atendeu 20, 30 e 40. De preferência, coletivamente, se tiver uma equipe, né? Porque hoje, com um quadro de assistentes sociais tão precário e diminuído, muitas vezes nós somos sozinhas na equipe, né? O serviço social se restringe a uma única assistente social. Então, o problema, né, sendo assim, o Zé Paulo vai continuar, né, não é priorizada a reprodução fiel do processo que leva a determinado desfecho pretendido, mas o próprio desfecho em si. Então, em algum momento, a gente vai ter que priorizar a compreensão do processo que levou esse usuário a trazer essas demandas. Ou seja, refletir sobre o processo em que o usuário chegou até nós e refletir sobre todas as determinações que estão servindo como vetores para determinar e compor o nosso exercício profissional. O problema se nos restringimos à cotidianidade, é que, muitas vezes, o critério da utilidade se confunde com o critério da verdade. O que isso significa? O que é útil é verdadeiro, né? Então, só para dar um exemplo, quando a gente recebe uma pressão de cumprimento de metas, né, da secretaria, então, o objetivo final do nosso exercício profissional será cumprir aquela meta? Muitas vezes a gente acaba caindo nisso, né, porque a gente precisa cumprir, atender, fazer, não sei, 20, 30 visitas domiciliares, cadastrar não sei quantas famílias no Bolsa Família, e aí, no final do mês, quando a gente produz os gráficos, ufa, conseguimos, né? E aí, isso daí é útil. Em certa medida, sim. É útil porque nos foi exigido, do ponto de vista institucional, que a gente cumprisse, né, aquelas exigências. Mas é verdadeiro? Aqueles números são verdadeiros no sentido de que a gente está atendendo com qualidade esses usuários? A gente está refletindo sobre as reais necessidades do usuário? Era aquilo mesmo que tinha que ser atendido? Ou uma série de outras demandas? Né? Então, é essa reflexão, para além do cotidiano, que é importante fazer, né, para sair, para suspender desse cotidiano e dar esse salto de qualidade no nosso exercício profissional. Essa suspensão, né, no debate marxista, é o que os autores vão chamar de acessar a consciência humano-genérica,
Quando a gente suspende e consegue ficar... Eu sempre imagino aquela cena lá do filósofo não sei quem, que senta debaixo da árvore e cai a árvore, e o cara descobre a gravidade muito tranquilamente, né? Não sei quem é, gente. É o Newton, né? Então, imagina se a gente, no nosso dia a dia, né, a gente atende os 40 usuários, no final a gente não almoçou, está doido para chegar em casa, vai 2 horas de trânsito, mas não, antes de ir, a gente vai sentar debaixo de uma árvore e vai olhar para as folhas e maçãs e pensar sobre toda a complexidade daqueles 40 usuários que a gente atendeu, dos gráficos que a gente produziu para cumprir a meta. Infelizmente, a gente não tem as mesmas condições de vida do Isaac Newton, né? Mas a gente precisa provocar a instituição na garantia desse espaço, né? E quando a gente consegue, é o tal, né, do alcance da consciência humana genérica, né? E aí isso só vai acontecer quando o indivíduo supera essa dimensão singular, do batidão, do cotidiano, e vai se preocupar com a constituição das objetivações menos imediatas, né? Jefferson, que é o nosso assessor de direção do CRES, professor aqui da UERJ, teve essa semana na minha disciplina, lá na Unirio, e aí ele deu um exemplo muito bacana de como você pode se restringir a um atendimento preocupado apenas com o imediato, ou quando você reflete um pouco em cima disso e, por interferências mediatizadas e não imediatas, você vislumbra uma série de questões que estão evidenciadas naquela demanda. Então, o usuário chega com fome, né, na nossa instituição, e aí a gente pensa, vou cadastrar no Bolsa Família. Cadastra no Bolsa Família e pronto, próximo. Está desempregado, está com fome? Tá. Se a gente para ouvir por que essa pessoa está desempregada ou por que ela está com fome, a gente pode descobrir uma série de outros elementos que interferem nessa realidade. O próprio Jefferson colocou esse exemplo. Essa pessoa pode estar desempregada, se for uma mulher, porque está sofrendo violência doméstica, ela pode estar deprimida, ela pode estar sozinha dando conta de vários filhos, e uma série de outras questões que a gente pode estar interferindo e intervindo nesse atendimento. Então, lidar com a demanda imediata, lidar com a demanda que o usuário traz, não necessariamente significa que a gente está esgotando ou saturando toda a riqueza de demandas que aquele usuário traz para a gente, né? E aí, quando a gente consegue acessar essa demanda, esse momento da consciência humana genérica, isso significa que a gente se mobiliza, né? É um esforço que a gente faz, né, para se afastar. E essas suspensões não vão significar um corte com o cotidiano, como eu havia dito antes. Quando faltar 10 minutos, você me fala, Cris, para não viajar. Não significa que a gente corte de vez o vínculo com esse cotidiano. Significa que a gente suspende e volta para esse cotidiano com um olhar qualificado. Tenho certeza que cada um aqui teve essa experiência. Ainda que o momento de atingir a consciência humana genérica tenha se dado no trem, no Japeri, ou no ônibus, você bota um fone, se desliga e tem um insight. Caramba, aquele atendimento ali significou... Nossa, eu poderia ter feito muito mais, né? Caramba! Pô, amanhã eu vou ligar para o usuário, vou pedir para ele voltar, vou falar para voltar, porque eu poderia dar uma série de encaminhamentos. Ou seja, quando a gente suspende e reflete, a gente volta para esse mesmo cotidiano de maneira muito mais qualificada. E isso é fundamental para o que a Mavi trouxe muito bem. Saber diferenciar aquilo que é, de fato, matéria de sigilo ou não. A partir do momento em que a gente qualifica a nossa reflexão, a gente tem muito mais capacidade de discernir o que é matéria ou não de sigilo do que quando a gente chafurda, né, no cotidiano, no pântano do cotidiano e não consegue sair dele. Porque a instituição ela vai sempre puxar,
né, o nosso pé e o nosso corpo inteiro para chafurdar nesse pântano. No pântano do fazer reiterativo, repetitivo, burocrático. E se a gente não busca, né, sair desse pântano, a gente cai, né, nesse exercício reiterativo. E aí o Zé Paulo vai falar, quando a gente retorna a essa cotidianidade após a reflexão, voltamos indivíduos mais refinados. Não é um refinamento de tomar a taça de vinho, né? É um refinamento de refletir com riqueza, de se apropriar com riqueza dessa realidade tão complexa, né, que se coloca a todos nós. Indivíduos mais educados, mais competentes na resposta a essas demandas que os usuários nos trazem, né? Eu costumo dizer que eu gostava muito de quando eu oferecia ao usuário respostas a demandas que eles nem colocaram. Eu tenho certeza que vocês já tiveram essa experiência, né? Então, o usuário chega com uma única demanda e você, apesar de não estar debaixo da árvore do Newton, ali você consegue rapidamente oferecer uma série de outras respostas a necessidades legítimas que ele tem, que nem ele imaginava que a gente poderia estar orientando. Então, isso é um exercício da reflexão, né, junto ao exercício profissional. Aí a gente continua falando que o problema não é a gente se envolver em ações pragmáticas e instrumentais, já que muito do que a gente faz, boa parte do que a gente faz, necessariamente é burocrático, sim, e é pragmático, sim. Não tem como negar essa dimensão burocrática. A gente vai ter que preencher o formulário socioeconômico, vai ter que perguntar o endereço com qualidade, porque isso vai significar um bom acompanhamento desse usuário, fazer uma entrevista, né, em que a gente colha essas informações, marcar o xizinho no formulário. Não dá para abrir mão disso. E a gente precisa entender que isso é importante, sim, né? Não dá para desqualificar e desmerecer esse momento do atendimento. O problema é a gente restringir o nosso atendimento a isso. Porque, quando a gente restringe o nosso atendimento a marcar o X e a preencher de maneira burocrática, qualquer um pode fazer. Isso significa que o atendente, né, ele pode, em alguma medida, ser capacitado rapidamente para marcar esse X e fazer essa entrevista. Então, a questão está na postura que vai limitar o profissional a essas modalidades de intervenção, entendendo como as únicas possíveis. Muitas vezes, as determinações da vida cotidiana são vistas como obstáculos ao nosso trabalho. O que para nós é um equívoco, já que é na cotidianidade que se materializam e se concretizam o exercício profissional. Isso, gente, invariavelmente, em algum momento, a gente reclama, né? Nossa, se o nosso cotidiano não fosse aqui tão duro, né? Se a rotina dessa instituição não fosse tão difícil, né, de intervir, seria tão bom, né, se a gente tivesse uma sala, uma equipe de tamanho ideal, com recursos humanos e materiais perfeitos, né? E aí a gente começa a entender que esse cotidiano é o obstáculo. E aí esse obstáculo, essa pedra, ela vai crescendo cada dia mais. E aí a gente paralisa. E aí a gente cai no fatalismo que Marilda fala. Realmente, gente, aqui nessa instituição não dá para fazer nada. Porque esse cotidiano nos paralisa, não tem saída, né? E aí a gente se reporta ao próprio conceito de ética, né, a dimensão ético-política. Sempre existem escolhas, por menores que sejam. E a gente só vai conseguir fazer essas escolhas, encontrar alternativas melhores para o nosso exercício profissional, de maneira reflexiva e, de preferência, coletiva, né? Muitas vezes, quando a gente fica sozinho, a gente fica que nem cachorro correndo atrás do rabo. A gente não consegue dar o salto em propostas diferentes daquelas que a gente encontra. Então,
A organização política, que Mavi destaca, né? A organização institucional, enquanto equipe de serviço social, o momento em que essa equipe senta, reflete e propõe, é fundamental para diminuir o tamanho dessa pedra, para diminuir o tamanho desses entraves que fazem parte do cotidiano. Porque é um equívoco, de fato, entender que essa pedra é um obstáculo, porque é da própria natureza, como a Mavi coloca, da nossa profissão, senão não existiria serviço social. Se a gente vivesse numa profissão em que as instituições oferecessem todas as condições para atender toda a garantia de direitos dos usuários, provavelmente não seria necessária a contratação das assistentes sociais. Sendo assim, esses momentos de suspensão, de distanciamento e de reflexão sobre os diversos problemas presentes na dimensão cotidiana devem ser buscados como forma de evitar o pragmatismo. E aí eu lembro um pouco da Marilda, em Serviço Social na Contemporaneidade, quando ela coloca que a dimensão da pesquisa, que a dimensão da reflexão, que conhecer a realidade, né, não é um elemento a mais da atuação do serviço social. Né? É um elemento indispensável, fundamental, para uma atuação competente, né? Comprometida com a direção social do projeto do qual a gente compactua. Então, se antes a gente entendia que o serviço social atuava sobre a realidade, a Marilda dá esse salto na reflexão quando ela reconhece que a gente atua na realidade. Se atuamos na realidade, é fundamental conhecê-la, senão a gente reitera, a gente mantém. E o que alimenta essa nossa tendência ao pragmatismo? Né? Por que, invariavelmente, a tendência na vida cotidiana, na nossa vida pessoal e no espaço do exercício profissional, a gente se pega reiterando no exercício automático, né? E aí entra um pouco a reflexão sobre a razão instrumental, que é fundamental para a manutenção da sociedade capitalista. Né? É uma razão que reforça a prisão dos indivíduos na cotidianidade, uma razão utilitária, uma forma de pensar superficial, que evita a descoberta, né, das conexões das macro-questões com a questão que o usuário nos traz, o que acaba reiterando, né, o status quo, aquela velha frase que a gente conhece muito bem. Acaba contribuindo para que o nosso exercício profissional mantenha o status quo. Então, é uma razão que é importante, mas que a gente não, que atua na nossa vida cotidiana o tempo inteiro, nas relações sociais e também no exercício profissional. E é a partir dela que, se não refletirmos, iremos invariavelmente cair num fazer profissional, burocrático e reiterativo. Deixa eu passar aqui e acelerar, tem muita coisa. Então, no âmbito da razão instrumental, a preocupação maior sempre vai consistir na satisfação de critérios de eficácia e eficiência, criados a partir de padrões da racionalidade burguesa. Alguém aqui já ouviu essa expressão, eficácia e eficiência? Está bem comum, né? Precisamos organizar o nosso trabalho a partir de padrões eficazes e eficientes. Né? Cumprimento de meta significa eficiência e eficácia. Isso é pura reiteração da sociedade desigual em que a gente vive. Né? Então, o importante aqui é a vinculação direta entre ação e pensamento. Então, a gente é exigido o tempo inteiro a responder meta em função dessas exigências. Né? O instrumental técnico, entendido como mediação, é um meio, portanto, a ser utilizado para alcançar propósitos específicos.
a forma de implementar determinados projetos. E esses projetos, por sua vez, consistem em atos conscientes de intervenção no mundo. Se a gente planeja, se a gente consegue refletir sobre o fazer profissional, a gente consegue, inclusive, reconhecer a importância dos instrumentos. Não sei se vocês já, provavelmente sim, já atuaram com colegas que desqualificam a importância dos instrumentos, que não preenchem de maneira qualitativa os instrumentos. E aí, lá na frente, a gente pega aquele prontuário que não tem as informações, que não tem o telefone. Não, porque o importante é a gente falar com o usuário sobre, né, os direitos que ele tem, contribuir para a conscientização desse usuário. E o registro do formulário, ele é desqualificado, né? Muitas vezes. Se a gente domina esse tripé, se a gente faz esse esforço, né, de reflexão sobre a dimensão ética, política, teórica, e também, aqui nesse momento, o que a gente tem priorizado refletir, a dimensão instrumental, automaticamente a gente vai preencher com muito cuidado os quadradinhos daquele formulário. Porque a gente vai entender que cada quadradinho daquele não preenchido vai ter consequências importantes para o acompanhamento daquele usuário lá na frente. E isso não significa que a gente está caindo numa prática reiterativa e burocrática. Portanto, há que se ter segurança na hora de apresentar, né, na hora de preencher esses instrumentos. Reconhecer a importância desses instrumentos. Não se restringir a eles, óbvio. É importante refletir sobre esse instrumento, até rever o instrumento, mas não desconsiderar o impacto que esses instrumentos, essas técnicas têm para o acompanhamento do usuário, né? E aí a Yolanda, né, só para terminar essa discussão da razão instrumental e da instrumentalidade, né, a Yolanda traz essa compreensão do que seria a dimensão da instrumentalidade do serviço social. Nada mais é do que a dimensão, já imaginava, a dimensão, a compreensão da dimensão técnico-operativa, a compreensão dos instrumentos e das técnicas à luz vinculada à reflexão teórico-metodológica e ético-política. Então, as três dimensões, todas juntas e misturadas, batidas no liquidificador, de maneira consequente, né, e consistente, significaria essa instrumentalidade do serviço social. Então, a utilização, a nossa capacidade de se utilizar, de se apropriar desses instrumentos, entendendo o quanto eles são importantes para o nosso exercício, na direção do projeto profissional que nós elegemos, né? Já falei aqui que as condições de trabalho, elas, obviamente, interferem nas possibilidades de implementação, né, do nosso exercício profissional, mas, de modo algum, a gente pode se restringir, né, ou atribuir a essas condições de trabalho como obstáculos intransponíveis para o encontro de alternativas para o nosso exercício profissional. Precisamos ser, sobretudo, criativos. Olhei para o Rodrigo e lembrei disso. O criativo. Precisamos acessar a dimensão criativa da nossa profissão para lidar com contextos extremamente adversos, extremamente difíceis, extremamente precários. E criatividade, em geral, surge coletivamente. Né? E quando a gente atua isolado, é difícil dar esse salto propositivo na direção de propostas alternativas e criativas, mesmo diante dessas condições de trabalho tão adversas, né? Eu também vou passar sobre o conceito de sigilo, de diferença entre sigilo e segredo, até porque, de manhã, tivemos pessoas muito bem qualificadas e que são estudiosas, né? Eu vou tentar destacar aqui em que medida o sigilo se vincula com a dimensão técnico-operativa, né, e com a garantia, né, de uma intervenção
que compactue com o nosso projeto ético-político. Eu posso comentar um pouco também, um pouco antes de fazer, né, esse link do sigilo com a dimensão técnico-operativa, o quanto é difícil garantir o sigilo profissional, já que nem todas as profissões que atuam né, nas equipes interdisciplinares, que, em geral, o serviço social está inserido, também refletem e têm nos seus códigos de ética a preocupação com o sigilo. Então, isso só torna, né, a informação que nós avaliamos ser matéria de sigilo mais complexa, né? E a gente se utilizou de um artigo da Serviço Social e Sociedade, em que os autores colocam que uma estratégia interessante para garantia, né, para facilitar a eleição do que deve ou não deve entrar num parecer social, num relatório social, ou o que quer que seja, não pensar naquilo que não deve entrar, mas, a partir do primeiro atendimento, aquele em que a gente vai colher todas as informações, colher informações que são necessárias. Muitas vezes, a gente colhe informações que não são necessárias ao acompanhamento. E isso acaba dificultando a eleição do que é ou não sigiloso. Portanto, o norte deve ser estabelecido no primeiro atendimento do usuário. Que tipo de informação é estritamente necessária para eu atender isso, né? Essa determinada demanda. Né? E, a partir daí, reforçando a reflexão que a Mavi colocou, entender que o norte na eleição de informações que devem ou não ser sigilosas seria se aquela informação vai prejudicar a garantia de algum direito. E aí, garantia de algum direito do usuário, de terceiro, se vai prejudicar o usuário, se vai prejudicar a garantia de direitos, né? Isso pode ser uma orientação interessante para balizar, né, a eleição do que deve ou não ser sigiloso. Então, várias perguntas surgem quando a gente está diante de dúvidas a respeito do sigilo, né? O que fazer quando as palavras são repassadas e deformadas? Provavelmente vocês já devem ter se deparado com isso. Uma informação que está no prontuário e que um outro profissional manipulou e deformou, e aquilo resultou num relatório que prejudique o usuário. O que fazer diante do dever de testemunhar, sem que aquilo abale o igual dever de proteção da infância, por exemplo, né? Como definir, dentro do que foi dito, o que deve ser matéria de sigilo? Dito de outra forma, né? Em que circunstâncias a assistente social deve resguardar o sigilo profissional? E aí a gente deve ter como norte um elenco de questões, né, que facilitariam o dimensionamento do sigilo. Primeiro, a obrigação jurídica. Segundo, as regras da instituição em que a gente está inserido. Terceiro, as escolhas éticas do profissional. Quais são os valores que estão balizando e inspirando o nosso exercício profissional? Em que medida, como o Mavi coloca, as informações que a gente vai revelar podem incentivar atitudes preconceituosas de outros profissionais? O estabelecimento pelo Código de Ética, a relação entre o usuário do serviço social e o assistente social, e a própria realidade que demanda o sigilo, né? A gente pode fechar, né, com uma reflexão a respeito da importância de
transformarmos os nossos espaços do exercício profissional em espaços cada vez mais democráticos junto à população que a gente atende. E isso significaria publicizar, em alguma medida, aquilo que a gente registra. Primeiro, explicar quais são os objetivos da nossa intervenção, né? Explicar ao usuário que a gente atende quais são os nossos objetivos profissionais, né? Pedir autorização desse usuário para que essas informações sejam relatadas, e aí, delimitando o porquê da importância daquelas informações estarem contidas. Então, olha só, essa informação é que é importante, né? Que você tem 3 filhos, cada filho com um pai diferente. Por quê? Porque a gente, lá na frente, vai precisar acessar os pais das crianças, né? Não é uma informação que vai no sentido de moralizar a sua vida pessoal. Ah, você tá constrangida porque tem um filho com cada homem, né? É por isso que a gente está colocando essa informação. Então, a partir do momento em que você esclarece a esse usuário as razões pelas quais você está registrando, né, e dando visibilidade àquela informação no relatório, esse usuário se torna mais capaz, inclusive, de opinar sobre esse relatório, né, e construir de maneira mútua essas informações que devem ser socializadas dentro dessa instituição. Então, isso, inclusive, facilita a construção de uma relação de confiança mútua entre nós e os usuários e as usuárias que a gente atende. E, para finalizar, né, recolocando a dimensão, né, o debate do sigilo no cerne das 3 dimensões do nosso projeto ético-político, entender que, a depender do usuário que a gente atende, algumas informações entrarão ou não. Isso significa a necessidade de refletir, de suspender do momento cotidiano, de voltar para esse cotidiano de maneira qualificada. Isso significa caminhar, né, o tempo inteiro com reflexões éticas a respeito de que valores estão por trás, o que eu busco, ou seja, o estabelecimento de finalidades, de objetivos claros para o nosso fazer profissional, é fundamental para a delimitação do que deve ou não deve entrar nesse relatório, né? O que deve ou não deve ser sigiloso. Se eu tenho fins e objetivos bem delimitados, balizados por parâmetros éticos, políticos, teórico-metodológicos e técnico-operativos, né? Isso não é fácil, não estou dizendo que é fácil, é difícil pra caramba, né? Mas a gente tem que ter isso como horizonte, né, para qualificar o nosso exercício profissional. A escolha dessas informações para estarem compondo o que deve ou não ser sigiloso se torna mais fácil, né? Então, só para finalizar, né, eu trouxe aqui um poema de Eduardo Galeano, né, um escritor e jornalista revolucionário uruguaio que faleceu há pouco tempo, que fala sobre utopia, né? E, na verdade, eu puxei da memória, não sei se está... Acho que tem um pouco meu e dele aqui. Caminho 2 passos na direção da utopia, e ela se distancia 4 passos. Caminho mais 4, e ela se distancia mais 10. De que me serve a utopia se ela é inalcançável? Serve para você avançar na direção de uma sociedade verdadeiramente livre e emancipada. Então, que a gente continue mantendo as nossas utopias, ainda que a gente saiba que sejam impossíveis de alcançá-las. Feliz Dia do Assistente Social, e a gente está aí para o debate.